vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, quer que seja uma conversa. Tu já fizeste quantos episódios com convidado no teu? Já agora, amiga faz parte. Amiga faz parte. Ui, fiz. É assim, eu tinha outro podcast antes que fazia só conversas no meu sofá com amigos, portanto isso não conta bem. Amiga das casa? Amiga das casas. É tipo o meu piadeiro. Sim. Mas se gravado calhar em com casa. temas mais profundos, o teu. Não eram assim tão profundos. Eu acho que era coisas leves. Ok. Era muito mais tipo, pronto, relações amorosas e coisas assim, e viagens. Hoje em dia acho que é muito mais deep do que o que era, mas não fiz assim tantos com convidados, fiz para aí uns 10, diria. Qual é que está a ser o teu processo? Isso que tu estás a dizer. Tu queres tentar imprimir meio que uma impressão digital em cada episódio. Tu queres que a tua audiência, quando vá ouvir uma amiga faz parte... Sim, isso é pequenos pormenores, imagina, primeiro as pessoas se descalçarem e poderem pôr as pernas em cima da cadeira. tu Já queres sabes. descalçar, é verdade, tu gostas de estar Não, descalça. no teu não, no teu fazemos da tua, da tua forma, mas no meu é descalçam-se. Podem pôr as pernas em cima da cadeira e logo criar aquele ambiente intimista. Eu quero muito que as pessoas sintam que estão ali quase como se estivessem a ter uma sessão de terapia, sabes? Tipo, estamos aqui mesmo muito intimistas a conversar. E quero que, independentemente do tema que seja, que toda a gente tipo acalme, sabes? E o volume seja mais baixo, o registro seja baixo. E tu, quando vais assistir o Amiga Faz Parte, te sintas mais calmo, mais leve, mais ouvido, mais compreendido. E quero que os convidados também consigam, de alguma forma, com a minha ajuda, chegar a esse ponto, percebes? Giro. Mas não é fácil porque eu também não tenho experiência disto. Mas 10 convidados ainda não é nada, percebes? não é nada. Pá, aliás, se tu não me peças para ir ouvir nenhum dos meus episódios antigos, porque eu vou ficar, sabes, aquele iquezinho que vem cá de trás, que penso, podia ter feito muito melhor. E agora, se calhar, quando chegar ao episódio 50, olho para este que estamos a fazer, que é o 26, se não me engano, e penso, aí bro, o que é que tu estás ali a fazer? Mas isso é muito giro, porque depois sem dúvida. vais testando, vais fazendo. Estavas a dizer no início que agora já não vais fazer a apresentação. Vais testando e vais evoluindo e criando a tua imagem. Eu acho que é giro. Criar a tua imagem em público, não é? Até, ou seja, aquele conceito de só vou lançar algo quando estiver absolutamente perfeito. Eu não acredito nisto. Não existe. Tu estás a construir e com o público e o feedback também estás a construir em conjunto, que isso é giro. Sem que é dúvida, importante. sem dúvida. E há muitas coisas que depois também o feedback não vai alinhado com aquilo que queres fazer e tu tens que simplesmente fazer aquilo que tu sentes que realmente. Mas sem dúvida que isso é das coisas que eu tenho tido mais dificuldade, ou não sei, Por criar uma identidade de conversa. essa impressão digital de conversa, porque eu acho que, como trago. Isto não é desculpa, porque os outros também trazem. Outros podcasters trazem pessoas que não têm nada a ver umas com as outras e conseguem imprimir essa impressão digital. Mas é porque, como eu tenho interesse em tantos temas diferentes e diversos, e não te vou dizer que me sinto à vontade em falar de muitas coisas diferentes, que também considero que sinto, mas mais no sentido em que, às vezes, eu trago pessoas aqui que eu venho mesmo com a perspectiva de curiosidade, eu não sei falar sobre aquele assunto, mas quero que a pessoa. Isso é giro, porque eu sinto isso nos teus episódios, que tu estás mesmo curioso. Estava a ouvir o do Manel e estavas mesmo curioso de saber, mas fazer perguntas. E quero saber a tua história, conta mais. Isso é muito giro e acho que não há muitos podcasts que façam essa abordagem, sinceramente. Pronto, se calhar, olha, vês, se calhar essa é a minha impressão digital e eu não consigo ter essa percepção porque estou do lado da pessoa que escuta e não da pessoa que ouve de outro prisma. Sim, eu acho que se calhar é mais encontrar a forma de trazer um bocadinho mais de ti e dos teus inputs para tornar isto mais uma conversa, se calhar. É isso que estamos a fazer. Estás-te a sentir uma conversa? Já começou? Isto Oficialmente? já começou há muito tempo. Estou super numa conversa. Sabes há quanto tempo é que estamos a conversar? Dá uma estimativa. 10 minutos? 22 minutos. Ai meu Deus, no meu Sendo já estávamos a meio. Não estamos a meio porque vamos cortar uma parte do Certo. início. Mas vês como, olha, esta coisa que estou a experimentar contigo, para mim isto é tão mais fluido. De repente, eu ainda não olhei nenhuma vez para este cartão e já falámos de coisas que. Eu avalio o resultado dos meus episódios com base na quantidade de vezes que. na quantidade de vezes que eu faço as perguntas escritas. E há episódios que eu nem sequer olho. E Yeah. que só flui. E eu deixo ir para onde for. E isso também é uma coisa que eu quero mudar e que eu acho que vai acrescentar valor. Porquê? Porque eu acho que genuinamente, pelo menos isto é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Imagina que eu te conhecia noutro contexto. Esquece as câmaras, esquece o estúdio. Conheci-te num jantar. E eu simpatizava contigo e ficávamos a conversar. Eu nunca tive problema de fazer conversa.
E Uhum. conversas que para mim são interessantes, não? Eu também te dizia assim: olha, Mariana, vou só ali à outra mesa, já falamos, se eu não achasse interessante, por exemplo. E depois penso, quando eu me estou a preparar para os episódios, eu acho importante fazer uma preparação. Imagina, Não, também, super. quero perceber qual é o prisma que vou trazer para a conversa. Uhum. Mas sabes que tenho tentado, e é isto que eu quero imprimir agora nestes novos episódios, não preparar-me, mas dar espaço para também ir um bocado freestyle. Ou seja, tenho aqui temas. Mas então tu és perfeccionista, gostas das coisas. É que eu não sou assim, por exemplo. Eu sinto que tu estavas a dizer no início, eu sou super perfeccionista, não sei o que, gosto das coisas direitinhas, estavas ali a medir a câmara para estar, não sei, eu sou zero assim. És? Podes perguntar ao Ruben, sou zero, tipo, tá bem o quadro, bora, cola na parede, toca a andar. E eu acho que isso também é bom ser perfeccionista, porque te ajuda também a ter brio nas coisas, mas por outro lado também pode ser um impeditivo muito grande. E eu Sem sinto dúvida. que eu consegui chegar onde cheguei hoje, que para mim ainda é pouco, mas para ti pode parecer mais, mas eu acho que é porque eu sou muito go, go, go. E eu prefiro fazer do que fazer perfeito. Mais mal feito do que perfeito. Mas eu sempre fui assim. Eu não fui sempre. Mas o podcast e ter começado isto ajudou-me a desconstruir esses conceitos. É verdade, continua a ser. Por exemplo, porquê? Porque estavas a mencionar a questão do plano. Eu gosto que exista um seguimento estético. Eu quero que tu vás ver o meu episódio número 6 e que aquilo que vejas seja muito parecido a este. Sim, não é isso que estou a dizer. Ou seja, o milímetro de diferença Não, não ia ser relevante ao olho. não tem um impacto Percebes? significativo nas coisas, sem dúvida. E eu, cada vez mais, estou a tentar libertar-me disso e o podcast e a forma também. Estou-me a permitir, imagina, mudar mais vezes. E isto vem no seguimento do que eu quero fazer diferente. Este deixar fluir mais a conversa. Porque, e há pouco não acabei o raciocínio. Se eu me preparar muito, se eu agora fosse ver tudo o que tu já fizeste, ou quase todos Coitado. os teus episódios, Precisavas de uma semana inteira ou mais. mais, provavelmente, mas nem é isso, eu não me ia dar espaço a mim para fazer o que estamos a fazer agora. Estamos aí por temas que não estavam no plano, mas isso é giro, porque primeiro a conversa é muito mais genuína e depois eu não estou muito mais descontraído, tu provavelmente também estás mais à vontade e parece que a minha mente é mais criativa. Se eu estiver super preparado e super agarrado a isto, eu sinto mais bloqueado, sabes? Mais fechado. Tanto que já me aconteceu, pode não passar para casa, mas imagina que tu agora fechavas um tema e já fechaste alguns e eu introduzi outro de uma forma fluida e genuína. Se eu estivesse agarrado ao que já tinha preparado, Ias bloquear, não ias eu ia saber por bloquear onde e ir. a minha cabeça já não permitia Uhum. eu pensar no próximo. Eu não sei se isto fez sentido para ti, mas pelo menos é assim que a minha cabeça funciona. Sim, sim, sim. E eu acho que nós muitas vezes também olhamos para os podcasts e quando estamos a entrevistar alguém é tipo, tenho de abordar todos os temas e todas as fases desta pessoa para que a pessoa que esteja a ouvir fique a conhecer um todo. Mas eu não acho que seja isto. Nós só vamos mostrar, dar a conhecer uma pequena parte desta pessoa e se tu te interessares por alguma coisa que ela disse, tu vais ter interesse em depois continuar a ouvir nos outros canais que essa pessoa esteja ou nos projetos que tenha. Então acho que é desconstruir um bocadinho isto. Isto não é uma conversa de televisão, de ser a entrevista da vida, não é a história da vida da pessoa. Podemos só tirar pequenas partes que sejam interessantes porque tu conheces a tua audiência e sabes aquilo que vai interessar a quem te segue. Sem dúvida. E no teu caso, acho super. Isto foi uma das razões uma das razões pelas quais te convidei. Tu tens 26 anos e és uma voz super ativa. Quando isto sair 27? Quando isto sair já terás 27. Ou seja, à data da gravação do podcast, fazes anos Sei. amanhã. Amanhã. Olha, minuto 27, só para saberes. Ai meu Deus. E tu tens 26 anos e tu és uma voz ativa naquilo que é a crise dos mid-20s, que é uma coisa que, pá, eu passei por isso, é um assunto que me interessa e muitas das pessoas que estão a ouvir, da minha audiência, têm entre os 25 e os 35 anos, portanto isto vai ser relacionável. E sabes que eu convivo com muitas pessoas mais novas que eu gosto, e também mais velhas, mas eu adoro conviver com pessoas mais novas. Não sei se é um síndrome de Peter Pan mascarado que eu tenho, mas eu gosto de me sentir um puto e a par de poder falar a mesma língua. E sabes que eu falo muitas vezes disto com a minha malta e eu quero falar disto contigo hoje, que é, eu tenho 32, vou fazer 33 em julho. E eu sou uma pessoa tão diferente, mas tão diferente da que quando eu tinha 26. E eu queria que tu falasses um bocadinho daquilo que tu sentes
que te traz mais ansiedade no ponto de vida em que estás agora? E o que é que achas que tu já evoluíste, aquilo que já conseguiste ultrapassar e aquilo que ainda sentes por ultrapassar? E depois eu vou fazer o paralelismo com aquilo que eu sinto. Ok. Se me fizesse esta pergunta há um ano atrás era completamente diferente, porque eu acho que estou a passar pela minha crise. O ano passado foi o principal, em que eu passei por esta crise de identidade, mas quem é que eu sou, o que é que eu quero fazer? Andava muito com aquele propósito na cabeça, principalmente porque me perguntavam, mas onde é que te imaginas daqui a 5 anos? Eu não sabia responder esta pergunta. E isto assombrava-me, até na altura foi uma amiga minha que me fez esta pergunta, depois o meu agente, ou seja, já questionava a minha parte pessoal, depois a minha parte profissional, e eu entrei ali em colapso. E o ano passado foi completamente crise de identidade. E causava-me imensa ansiedade eu sentir que estava nas redes sociais e não sabia aquilo que eu queria fazer com isto, qual é que era o meu objetivo, qual era o meu propósito, sequer com o meu podcast, com o meu projeto, com a marca de roupa que eu também tinha na altura. E também a nível de pressão de sociedade. E eu estou solteira e estou a ver imensas amigas minhas a casar e imensas amigas minhas a mudar de país. E será que eu tenho de mudar de país também? Será que eu tenho de estar a fazer outra coisa? Será que já estou atrasada para alguma coisa? E acho que hoje em dia, com 27 anos e comparando com a realidade do ano passado, eu acho que hoje em dia já estou muito mais calma sobre isto, porque já me consegui encontrar em termos profissionais e já me consegui deixar de fazer comparações, porque era das coisas que mais me levava a criar essa ansiedade. Era olhar para o lado e comparar-me com o que as outras pessoas estavam a fazer, seja nas redes sociais, seja amigas minhas. Portanto, eu acho que hoje em dia não tenho assim tanta ansiedade, tenho mais ansiedade profissional de querer chegar mais longe mais rápido. Mas isso eu sempre fui assim. Agora, em termos profissionais, em tempos pessoais, eu estou muito calma. Estou muito bem onde estou. Ainda gravei semana passada um episódio sobre, pela primeira vez, sobre estar solteira com 27 anos. É falar sobre este tema e estou mesmo muito calma sobre a fase de vida em que eu estou, o facto de estar a viver sozinha também pela primeira vez e estar a gostar disso, que era uma coisa que também me assustava. Mas estou muito calma sobre tudo e consegui me encontrar também porque acabei por parar e focar, falo muito disso, de focar-me em mim, de treinar, etc. E acabei por me encontrar e com esse me encontrar, acho que todas as ansiedadezinhas foram-se acalmando. Mas a pergunta do onde é que eu vou estar aqui 5 anos causava-te pânico porquê? Vou-te explicar a minha perspectiva. Sabes que não. Por acaso é uma boa pergunta para fazer a mim mesmo, que é, será que com a tua idade eu pensava nisso? Porque é uma pergunta muito, por exemplo, que te fazem em entrevistas. E que normalmente a pergunta comum a resposta comum é, vejo-me na sua posição. Imagina, se estivesse a ser entrevistado por um chefe. Mas sabes que é uma pergunta que não me assombra muito. Nunca te assombrou? E é uma boa pergunta que me estou a fazer a mim mesmo neste momento. Acho que não. Acho que me cria muito mais ansiedade. Mas eu acho que estamos em pontos diferentes, porque tu tens uma carreira corporate, estás estável e tens um caminho que estás a seguir. E eu acho que cheguei a um ponto em que, como eu me despedi e depois comecei a trabalhar sozinha, agora estou livre e o que é que eu vou fazer com esta liberdade? Eu não sei. E estou sozinha, eu é que estou a governar tudo, eu é que estou a decidir como é que eu ganho dinheiro, eu posso ter 1001 formas de rendimento, por onde é que eu vou? É por aqui que eu quero ir? Qual é que é o impacto que eu quero ter nas redes sociais ou naquilo que estou a construir? Estas perguntas surgem todas quando estás, eu acho, no meio da liberdade toda de tens 1000 possibilidades. Aquele paralelismo de que quando vais ao supermercado escolher umas bolachas e tens 2 marcas à tua frente, é fácil, escolhes esta ou esta. Quando tens 50 marcas, aí é que te cria a ansiedade. E agora? Vou ver os preços todos e vou comparar. É o paradoxo de escolha, que eu acho que cria toda esta ansiedade de eu agora estou sozinha, posso fazer as minhas escolhas. E eu sempre tive a minha vida toda tudo planeado. Era daqui ias para esta escola, desta escola vais para a faculdade, da faculdade vais ter um emprego. E agora? Agora estou sozinha, já me despedi. E o que é que eu vou fazer da vida? E porquê decidiste despedir-te? Olha, na altura foi uma decisão complicada. Eu estava a trabalhar para Barcelona, para uma agência, e estava super bem em termos financeiros, mas tinha mudado para Lisboa porque queria começar a entrar para este meio e rodear-me de pessoas, networking, mas estava a trabalhar remotamente. Deste meio dizes digital. Okay. Sim, eu já tinha a minha marca, estava no digital e queria dar uma oportunidade a isto, mas estava a trabalhar remotamente para Barcelona. E na altura, a minha manager, que eu não gostava nada dela, e foi um dos grandes motivos também para eu sair, mas pôs-me entre a espada e a parede. Disse, Mariana, é assim, as tuas coisas vão vão ser um hobby para ti, portanto, ou são hobby, ou então não podes continuar aqui. Portanto, ela queria-me subir a manager, eu estava a trabalhar em marketing, queria-me subir a manager do departamento e disse, eu tenho esta proposta para te fazer, que era muito melhor do que aquela que eu tinha, aceitas isto e os teus projetos são hobbies para ti.
e nunca mais vais, porque na altura eu precisei de ir à televisão e pedi-lhe para ir gravar uma coisa dentro do horário de trabalho, e no dia a seguir ela veio-me com esta de, ou ficas com esta proposta, vais ser manager e vais ter esse salário, ou então não vais continuar aqui. E eu escolhi. Ela abriu uma porta para eu sair e ainda bem. Foi aquele pontapé que eu precisava para arriscar. Às vezes Mas foi muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas foi complicado porque de repente sentiste essa responsabilidade toda nos teus ombros, e uma responsabilidade que estavas habituada, ou seja, tinhas um salário garantido ao final do mês e ficar sem dinheiro é assustador, não é? Muitas das vezes. Foi isso que te assustou ou foi o que é que eu vou fazer a partir de agora? Não foi o que eu vou fazer, porque eu já estava super focada na altura na marca de roupa. É a Flare. A Flare estava a 100% nisso, e no digital também tinha acabado de mudar para Lisboa, então estava super entusiasmada com esta nova fase. Mas eu tinha-me acabado de mudar para Lisboa, tinha imensos custos, imensas despesas. Lisboa é cara. E é muito caro, e na altura eu tomei a decisão um bocado inconsciente e sem pedir opinião a ninguém, sem falar com os meus pais, sem nada, e foi tipo uma miúda na altura que eu tinha 23 anos, de repente eu não tenho um salário estável, passei de um salário muito bom espanhol para não ter um salário estável. Foi uma decisão um bocado inconsciente. Mas eu também sempre soube que se eu precisar de dinheiro eu vou-me desenrascar. Eu vou fazer tudo o que for preciso. E foi isso que eu fiz. Porque na altura eu não estava a ganhar dinheiro no digital. Não estava. E a marca, eu nunca tirei dinheiro da marca. Portanto, eu estava sem salário. E o que é que eu vou fazer? Desenrasquei-me. Fui para o Fiverr, Upwork, plataformas de freelance. Fui gerir redes sociais de pessoas. Até editava TikToks de uma rapariga americana e eu publicava os TikToks todos os diários. Tipo, eu fiz 30 por uma linha para ganhar dinheiro. Eu disse, eu não vou sair daqui de Lisboa até conseguir. Depois começou o digital também a pegar, lentamente. Mas foi mesmo leap of faith, completamente. Porque, e tu hoje em dia consegues responder a isso? Tu sabes onde é que queres estar daqui a 5 anos? Não, mas estou bem com isso. Ok. Porque eu acho era aqui que eu queria chegar. Não sei para quem está a ouvir, quem está a ouvir-nos. Eu acho que é uma resposta que é uma resposta tão. Não existe resposta para isto. Mas o que eu acho é que, imagina, eu não era feliz com aquilo que eu estava a fazer na marca. Não, ou seja, em termos de propósito e de futuro, eu não acreditava naquilo. E aí estava o problema. Na tua marca? Na minha marca. Ok. Aí era o problema. Ou seja, essa pergunta incomodava-me porque eu sabia que eu não queria que aquilo fosse o meu futuro. Hoje em dia, eu estou muito ok com não saber o meu futuro, porque aquilo que eu faço hoje em dia faz-me feliz e estou orgulhosa. E eu não estava naquele ponto. E eu acho que aqui é a diferença. Como eu estou tão bem naquilo que estou a fazer, sinto que estou a acrescentar, sinto que estou a criar valor e acredito tanto naquilo que estou a fazer, independentemente do caminho que seja, eu sei que vai ser um bom caminho, percebes? Percebo, mas porquê que tu sentes que a tua marca não estava alinhada com o teu propósito? Olha, porque eu criei a marca quando eu tinha 20 anos, porque estava no YouTube e achava que tinha um público e que queria criar qualquer coisinha e a moda era divertida. Eu não sou uma pessoa que ligue muito à moda. Todo o processo criativo de pesquisar tendências, criar coleções, era desgastante para mim. Eu não gostava deste processo. Imagina ter uma marca de roupa e não gostar de todo o processo criativo. E não acredito muito na indústria da moda, percebes? Da produção, de ter em quantidade. Eu não compro roupa. Isto é ridículo de se dizer, mas é verdade. Então como é que tu fazes? Imagina, eu raramente compro roupa. Eu tenho Ok. muitos básicos e gosto muito de conjugar coisas básicas. E era muito uma marca à volta da cor, que eu nem sequer uso cor no meu armário. Estás a ver? Eu tentei encontrar um nicho de mercado e na altura era muito trazer a moda espanhola para Portugal, que eu sentia que fazia falta nas marcas portuguesas, que era muito boring, branco, bege, creme, whatever. E efetivamente havia mercado para isso, só que não era eu a trabalhar esse mercado. Percebes? Eu acho que sempre fui muito assim idiota de oportunidades, deixa-me ver se eu consigo atacá-las, estás a ver? Mas nem todas as oportunidades são para nós. E eu demorei a perceber isso. Isso é um bom ponto, porque nem todas as oportunidades são para nós. Tu não achas que com esta cena das redes sociais, isso mesmo que tu estás a dizer, tu chegaste a um ponto da tua vida cedo, e tu até comentas isto no podcast da Lara, no Vulneravelmente Falando, aproveitando também para fazer uma publicidadezinha à Lara, que tu foste a uma sessão de coaching em que tu estavas rodeada de pessoas mais velhas, 40, 50, whatever, e que todas elas diziam que não sabiam onde é que estavam na vida, que se sentem perdidas, que se sentem desalinhadas com aquilo que estão a fazer. E é muito importante para nós estarmos felizes, estarmos alinhados com aquilo que estamos a fazer, sem dúvida. E tu chegaste a essa conclusão cedo. Mas tu não achas que nós estamos a chegar a essas conclusões mais cedo porque existe esta cultura
Porque eu também acho que isto tem um reverso da medalha aqui, que é... Acho que hoje em dia as pessoas só sentem que podem ser realizadas se estiverem a trabalhar por conta própria. Ou se estiverem a ter um projeto mega, mega diferente, mega disruptivo. E eu acho que nem toda a gente é feita para isto. Porque nem toda a gente está preparada para a dor e o processo de que é começar algo novo em que a probabilidade de falhar é muito, muito maior do que a de acertar. Aliás, aproveito também já para convidar a audiência a ouvir o meu último episódio, que foram os meus patrocinadores, e que eles hoje em dia chegaram a um ponto de muito sucesso, mas foi um caminho sinuoso. Nem toda a gente está preparada para isso. E tu estás há 8 anos nas redes sociais, e se calhar é agora, depois de 8 anos, que estás a colher os frutos e que te está a começar a alavancar isto tudo para tu poderes viver disto. Concordas comigo? Sim, sobre o ponto que estavas a dizer que não é para toda a gente, 100%, mas acho que o importante é as pessoas serem felizes naquilo que fazem. E há muita gente que é feliz em corporate e é feliz em trabalhos tradicionais. E tem de existir estes trabalhos tradicionais para a nossa sociedade existir e funcionar, obviamente. Mas eu acho que isto de acontecer, a crise, na altura, esse evento que eu comentei, que foi de pessoas mais velhas, eram pessoas na casa dos 50 que estavam a ter a crise de meia-idade. E porque é verdade, eu sinto que tive a minha crise de quarta idade. Percebes? E já passei por ela, se calhar aos 50 também vou voltar a ter essa crise. Mas a questão é que eu acho que na nossa sociedade, na geração anterior a nós, nos nossos pais, eles não tinham espaço para pensar. E nós estamos a ter imenso espaço para pensar e debater e de falar sobre estas coisas abertamente, seja saúde mental, seja de propósito. Eram coisas que não acontecia. Eu perguntei, eu estava num evento, fiz um evento da minha marca e depois fui jantar com a minha mãe e com uma pessoa, a Helena, que trabalha com ela e que também nos ajudou neste evento, que também têm as duas à volta dos seus 50. E estavam a ver este evento de fora, com miúdas de 26 a falar sobre a vida e debater temas e a falar sobre propósitos e felicidade. E eu estava-lhes a perguntar o que é que vocês pensavam quando tinham a nossa idade. E elas, nós não pensávamos, nós só pensávamos em casar e ter filhos. Esta era a nossa prioridade. A carreira era segundo plano. Nós tínhamos de ter carreira para ganhar dinheiro, para cumprir o propósito final, que era casar e ter filhos. Era encontrar o marido perfeito para poder depois criar uma família. E este era o único objetivo. E o que é que acontece com esta geração anterior? Que depois chega aos 50 anos, está naquela roda dos ratos a vida toda, criou a família, os filhos começam a sair de casa e depois, quem é que eu sou? Não tive espaço para perceber isso. E agora começa a perceber que se calhar nem gosto daquilo que faço. E aí surgem estas crises de meia-idade, eu acho. Mas eu acho que nós estamos a evitar essas crises porque também estamos expostos a muita informação, não é? E nós Que é consumimos, ótimo. por exemplo, este podcast, o teu, tu és a voz para uma grande fatia da tua geração. E Tem depois imensa gente que me diz, eu despedi-me porque eu vi qualquer coisa. Isto é surreal. é surreal. É surreal. Sabes que e essa cena, tu tens um projeto próprio em que falas muito de ti, portanto, então acredito que recebes muitas destas mensagens. Eu, como trago pouco do. Lá está, aquilo que falámos no Ricardo. início do campanhã aqui, muitas vezes Uhum. para o podcast, eu, quando fui ao podcast da Lara, como convidado, eu fiquei. Imagina, eu achava, eu disse à Lara, tu vais ter um episódio flop ao convidar-me. Imagina, eu não tenho imensos seguidores, as pessoas não vão ter interesse em ouvir-me. E por acaso, bem que me surpreendi. E a quantidade de mensagens que eu recebi, eu pensei, uau, eu ao partilhar a minha história, toquei em tantas outras pessoas. E muita gente, tipo amigos meus próximos, a Lara, está-me sempre a dizer: tu devias criar mais conteúdo, devias te expor mais, fala, vai para o TikTok falar. As pessoas querem saber, as pessoas têm interesse em. E tem interesse na tua história por seres também uma pessoa mais relatable que ainda está num trabalho corporate a tentar fazer acontecer, não é? Ou seja, ela fala-me tantas vezes disso. Olha, tu chegaste lá sozinha. Que é, tu tens um trabalho que concilias com um podcast, tens o bichinho e o sonho de viver da comunicação, estás a fazer um bom trabalho com o podcast. Fala sobre isso, fala sobre o processo. E depois isto vai tocar naquele tema que eu também falei contigo há bocado, que é esta coisa da geração. Sabes que não é que eu me sinta ridículo, mas eu tenho medo do ridículo. E sentar-me agora no meu sofá com o microfone de lapela, daqueles Dima, não é? Que os influencers usam, a partilhar a minha jornada, eu genuinamente penso, isto vai interessar a quem? Percebes? E acho espetacular pessoas como tu e outras que tenham esta vontade de ser a voz de uma geração.
Mas sabes que, por exemplo, no outro dia eu fui viajar sozinha para Budapeste e partilhei um bocadinho disto. Eu vi, eu acompanhei a tua viagem. Eu partilhei um bocadinho de. É assim, eu estou há 8 anos nas redes sociais e mesmo assim eu sinto vergonha muitas vezes de gravar. E sinto entrave e muitos dias não consigo. E quando eu estou a viajar, sinto uma liberdade, tipo, absurda. Porque sinto que ninguém está a ver. Não sei, é estranho. Ninguém que me conheça está naquela cidade, então eu posso ser 100% eu. E eu acho que isto é normal a ver ao longo do processo. Nós temos é de estar constantemente a, tipo, autopoliciarmos de isto não ser um impeditivo para aquilo que tu sabes que tens de fazer. Acho que passa um bocadinho por aí. Achas que há tipo assim um chamamento? Sentes... Não é isso, é sinto-me mais livre. Sinto que consigo estar na rua a gravar porque ninguém está a perceber aquilo que estou a dizer. Ou mesmo que olhem para ti, tipo, vão ver-te uma vez na vida. É isso, ninguém me conhece. Se estiveres a Pá, gravar... ridículo, mas no domingo passado fui a um café e queria gravar, levei o meu tripé e tudo, tipo, tripé alto porque queria gravar um clipe para fazer um... Eu vi esse clipe, eras tu a fazer journaling Sim, no num café, eu vi. Acreditas-te que o café estava cheio de malta internacional e tinha uma mesa de portuguesas? Eu não consegui sacar do tripé e gravar enquanto elas não forem embora. Acredito. É normal sentir esta pressão, sabes? Mas- Agora, é preciso é contrariar isso. Mas sabes que existe esta pressão? E meio que também... Lá está, não sei dizer se é descabido ou não. Porque há uma miúda no meu ginásio que vai com tripé para o ginásio. E está a gravar os treinos dela. Sim, mas isso é... Eu acho que é tu continuares a forçar-te a ir para o desconfortável. Eu comecei ginásio há 3 meses, super desconfortável. Eu tinha de mandar vídeos para o meu PT, eu punha o telemóvel assim, tinha bué da vergonha. Hoje em dia, já vou há 3 meses, já gravo na boa. Eu acho que isto é continuar, tipo, a forçar o desconfortável. Yeah. E vai sempre custar no início. É no desconforto que nós tipo, crescemos, não é? Claro. Eu ter começado o podcast por acaso foi um desconforto gigante para mim na altura. Mas ajudou-me imenso a desconstruir imensas coisas da minha personalidade. Essa coisa então do também que falámos há pouco do mais vale feito do que perfeito. Uhum. Epá, cheguei a um ponto em que há episódios que eu ouço, que eu faço, não é? Eu ouço sempre depois de fazer, para montar o trailer e tudo mais, que eu penso, ei, pá, o que é que me deu na cabeça para ter feito esta pergunta? Ó, porquê é que eu fui por aqui? Eu podia. Isto tinha ficado tão melhor se eu tivesse ido por ali. Ah pá, mas o que é que eu vou fazer? Mas Já está não feito. te descansa de seres tu a controlar tudo? Se me descansa, Sim, descansa. a mim descansa imenso. Por acaso ontem estava Mas a isso também falar é um com... problema, eu acho. Eu não acho, não sei, se calhar pode ser um entrave. Porque eu ontem estava a falar com um amigo meu, ele estava-me a dizer: tu devias, vejo-te sem dúvida daqui a uns anos, tipo na televisão e na rádio. E eu assim, nunca na minha vida. Eu acho mesmo que eu sou incapaz. Se calhar é uma crença que eu tenho em mim. E que preciso, Limitante. uma crença limitante que eu tenho de desconstruir. Mas eu acho que eu não sou capaz. Mas também, se calhar há uns anos atrás, se me dissessem que eu ia estar neste podcast aqui a falar, eu ia dizer: nunca na minha vida. Eu só consigo falar para a minha câmara do YouTube completamente sozinha. E para mim trazer convidados também foi outro desconforto. Mesmo o meu episódio é solo, eu não consigo ter ninguém aqui a gravar. Tipo, e há coisas que ainda me limitam, percebes? Porque eu era uma miúda muito tímida, tipo, eu não falava com ninguém. E hoje em dia sinto que foi o dar baby steps todos os dias de ok, agora vais falar para a câmara, agora depois vais fazer isto, que me conseguiu, estás a ver, ir desconstruindo isto. Mas é engraçado como é que tu sentes isso e tens à vontade e gostas tanto de fazer episódios sozinha. Sabes que eu tenho uns quantos apiadeiros sozinho, poucos, pá, porque pensei, porque eu acho que também isto só faz sentido fazermos estas coisas se nos sentirmos confortáveis e com vontade. Ou seja, aliás, vou reformular, há sempre vai sempre haver um pequeno desconforto. E estou ok com haver esse desconforto, mas eu tenho que estar a fazer realmente alegre e feliz, e por muito que aquilo seja desconfortável, eu estou-me a divertir no processo. Pá, e fazer episódios sozinho não é Não uma gostavas? não me diverte. Eu estou ali meio que cheguei a um ponto em que eu estava a sentir Eu que estava a gosto fazer. muito mais. Gostas muito mais? É engraçado. Porquê? Não sei explicar. E gosto muito mais do resultado final. Ainda hoje estava a ver o meu episódio a solo e eu, pá, gosto. Não sei. Porque controlo tudo. Estou ali Yeah. na minha bolha. Sinto que mais ninguém está ali, que estou ali sozinha. Não sei explicar. São... Eu acho que é pequenas ansiedades sociais que eu tenho. Tipo, ainda é esta nossa conversa. Tipo, eu não estou 100% descontraída como se estivesse só com a minha câmara. Não estou. Tenho pena em saber isso. Quer dizer que Não eu é, não estou... não é por ti. Eu também não estou 100% descontraída com os meus convidados. Não estou. Mas quanto mais te... É isso, já estou muito melhor do que... Lá está, o estar aqui já é um passo. Percebes? Porque o... Pera, eu perdi-me agora.
eu queria falar de. Calma, eu queria mesmo pegar aqui num tema. Estávamos a falar de fazer episódios sozinha. Calma, o que era que eu queria dizer? Eu queria pegar numa cena tão interessante. Crianças? Das crenças limitantes, obrigado. É um bom tema, por isso é que eu. É um bom tema. E tu disseste isso em relação a ti que não te imaginas na televisão e na rádio. Pá, e é engraçado que eu é o contrário. Eu imagino-me imenso. Se, pá, acho que precisava de muita escola, estás a ver? Muita escola, isto é, ia precisar de ainda aprender muita coisa. Mas se me surgisse agora um projeto de televisão para ir fazer, olha que eu, tipo, estou, se calhar erradamente, mas estou confiançudo de que daria certo. Sim, se calhar as tuas crenças não são essas, Não são essas, não é tenho outras. timidez, não é comunicação, se calhar tens outras crenças que. A cena do ridículo é uma crença. Eu não publico vídeos tipo no TikTok ou. Porque eu sei que é importante Se para calhar fazer a crescer. tua crença é não vendes a tua imagem, que é muito importante. Bom, nunca tinha pensado nisso. Será que é isso? Mas então se eu nunca vendo a minha imagem, porque é que tenho um podcast? E porquê é que tens medo de. Ou não gostas de episódios a solo? Porque estás-te a vender a ti. E tu Yeah. tens dificuldade de fazer isso. Boa. Estamos aqui em terapia. Estamos aqui em terapia. Vou levar essa no bolso para casa e pensar. É Se calhar engraçado. é isso, porque é que não consegues gravar TikToks, não consegues fazer episódios a solo? Epá, porque realmente eu não faço. Tipo, há ali qualquer coisa que me. Eu bloqueio, eu resguardo-me. E é parvo, porque depois, quando estou aqui com um convidado, estou super à vontade, estou confiançudo, vamos lá, É, dás o palco à pessoa, agora não é comigo. Será que é isso? Eu acho que é, eu acho que é. Que E a minha é giro. completamente o oposto. E voltando agora um bocado atrás àquele tema que estávamos a falar dos tais, dos mid-20s, o propósito. E tu falaste o quão isso era importante, e aproveito já para introduzir uma coisa que eu fiz este ano, porque às vezes eu acho que quando estás em piloto automático, e foi aquilo que tu estavas a sentir o ano passado, por exemplo, aí é um ponto que eu me identifico super. E eu acho que Mas estás agora ou já tiveste? estou a sair, estou a Uhum. sair agora. Ok. Que foi, eu estava a ler um livro no outro dia, e eu sei que agora estás a ler um livro por semana, e fiquei, uau, parabéns por isso, porque eu não consigo ler um livro por semana. Mas estou a implementar outra vez o hábito de leitura, porque eu gosto de ler, Uhum. mas pegando um bocado também no tema que abordaste com a Lara no podcast dela, estamos tão agarrados ao telemóvel e em modo. Eu estou num modo tão constante de produção, de execução de coisas, de Uhum. to-do list, que depois muitas das vezes esqueço do tempo que é importante para mim. E, por exemplo, ler, para mim, é super importante. Não sei se sentes isto, mas quando mais lês, não sentes que mais fluido fica o teu discurso? E sabes que foi um bocadinho isso que eu senti quando eu estava 2 anos focada na marca a executar. Eu não tinha tempo livre para nada. E foi um bocadinho aí que depois, o ano passado, eu tive esse choque de e agora o que é que eu estou a fazer? Se calhar nem sequer estou a gostar daquilo que estou a fazer. Nem sequer tenho um objetivo com aquilo que estou a fazer. E eu não tive 2 anos em que eu sinto que não cresci nada intelectualmente, principalmente porque não li, não consumi muito conteúdo, eu estava muito de go, 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 bora fazer acontecer. E por isso é que eu tenho este objetivo de um livro por semana, porque eu sinto que cresço imenso em discurso, em podcast, é muito também para trabalho e para eu crescer enquanto pessoa. Sinto que melhora o discurso, traz-te novas ideias, consegues refletir de outra forma sobre os temas, põe-te a pensar, tipo, em tudo. Seja isso, seja ouvir podcasts, seja... Não estar sempre a consumir conteúdo, tipo, rápido. Que mais não seja, e aproveito também para dizer que nem toda a gente tem que ler, porque isto agora da leitura também é uma coisa super erudita e todos temos que ler. Há pessoas que não gostam de ler, está tudo bem. Mas podem ouvir audiobooks ou podem ouvir podcasts que sejam interessantes. Sem Tens de dúvida. encontrar o formato que funciona para ti. Mas acima de tudo, às vezes, o ler ou ouvir um podcast, tu naquele intermédio, a única coisa que estás a fazer, e que é por isso que nós sentimos tudo isto, é estás a pensar. E nós, em modo de execução e de produção, não pensas. Não. Estás só a executar. E isto vem então de encontro ao propósito, que era o tema que eu queria lançar agora, que é... Eu agora fiz um ano de podcast. À data que este episódio sair, provavelmente já anunciei que dei um grande passo naquele que é o caminho o percurso do podcast. Arrendei, tenho uma sala, tenho um estúdio onde vou gravar, onde vou ganhar autonomia, liberdade para poder gravar os meus episódios quando quero, à hora que quero. Isso é um grande passo. E agora estou há 2 semanas sem lançar episódio. Os meus ouvintes, tipo... E eu pensei, isto para mim estava no início a fazer muita confusão. Calma, imagina,
Eu tenho um emprego, tal como disseste, tenho uma carreira. E se calhar também, e levanto já esta bandeira, por má gestão de tempo da minha parte, no sentido em que eu acho que aquilo que eu tenho que. Uma coisa que eu tenho que melhorar muito agora nos próximos episódios, eu tenho que jogar com muito mais antecedência de episódios. E se calhar eu estou há 2 semanas sem episódios porque não recebi respostas afirmativas nenhumas de convidados. E eu digo isto aqui tranquilamente, mandei mensagem para muita gente e ninguém me respondeu. Janeiro é aquele mês em que tu estás super reflexivo, tu estás focado em ti, porque é normal, o ano é de ciclos e agora em setembro voltas a ter outro ciclo desses, em que meio que é o arranque da segunda parte do ano. Começa tudo de novo. E as pessoas estão mais viradas para dentro, não querem saber. Pronto, muitos fatores. Não tive episódios, estive a tratar de todo o estúdio. Eu estive a tratar de muitas coisas. Eu não estive parado no podcast, mas se tu não lanças conteúdo, o que é que parece? Que realmente estás parado. Mas além disso, eu pensei, eu ainda não parei, desde que comecei isto, eu ainda não parei para fazer uma avaliação de o que é que eu efetivamente quero com isto. Ok, já fiz 24 episódios, já fui afinando a fórmula, acho que estou num sítio bom, mas acho que posso ir para um sítio muito melhor. E pela primeira vez tive tempo para parar e para escrever e para debater comigo mesmo qual é o propósito efetivo daquilo que eu estou a fazer. Porque lá está, eu comecei, eu acho que às vezes nós não temos que ter super definido no início aquilo que queremos fazer. Algo me dizia que era isto que eu queria fazer e eu quis muito. Então bora, vou fazer, vou começar. Não quis ficar preso à ideia de isto pode ser muito bom. Não, primeiro vamos ver se é muito bom e depois vou afinando. E acho que eu tive que parar para descobrir o meu propósito. E se calhar este propósito está escrito hoje Não, pode alterar, obviamente. e daqui a 6 meses não é isto. E eu quero saber como é que tu chegaste ao teu propósito. E se sabes qual é hoje em dia. Porque eu agora já sei qual é o meu. Sim, eu acho que o propósito nós muitas vezes confundimos com objetivos, seja numéricos, seja objetivos para o ano. E não tem a ver com isso. Eu acho que o propósito é uma coisa muito maior e é uma coisa mais longo prazo, que é qual é o impacto que tu queres ter no mundo, nas pessoas à tua volta. E não tem a ver só com o projeto podcast ou o projeto redes sociais ou o que seja, é como um todo, qual é que é o impacto que tu queres ter na tua vida. E depois as formas como tu vais lá chegar podem ser inúmeras. E eu acho que tenho muito presente hoje em dia o impacto que eu quero ter e o valor que eu quero trazer com a minha mensagem. Agora, de que forma é que isso vai acontecer? Seja num podcast, seja em outros projetos que eu eventualmente vá criar e outras coisas que eu possa vir a lançar. O propósito geral é sempre eu quero comunicar para estas pessoas e quero trazer esta mensagem e quero ser este tipo de espaço seguro para estas pessoas. E foi desconstruir um bocadinho isto e qual é que é o meu objetivo nas redes sociais, que hoje em dia me descansa e já não me causa ansiedade eu não saber onde estou daqui a 5 anos, porque tenho tudo em aberto. Ou seja, eu fechei as coisas que eu sei. Acho que é muito importante às vezes nós sabemos aquilo que não queremos, mais do que saber aquilo que queremos. E eu sei muito bem aquilo que eu não quero. E sei que aquilo que eu estou a fazer hoje em dia faz-me sentido e se eu continuar fiel a isso, as coisas vão acontecer. Por exemplo, Observador. Nunca foi um objetivo meu associar-me a uma rádio no meu podcast. Parabéns. Obrigada. Quando esta resposta chegou, eu percebi, isto faz todo sentido. Só há 4 meses é que eu fiz a alteração do podcast, porque foi mais em linha com aquilo que eu acredito, com os meus valores e com o meu propósito. E se tudo aquilo que tu puseres cá para fora transparecer verdade e fores 100% tu, as coisas vão chegar até ti. E eu acredito muito nisto. E é isso que eu agora, a partir de agora, estou a fazer. Sem pressão. Não tenho objetivos de números, de querer isto ou aquilo profissional. As coisas vão acontecer se eu continuar a seguir esta linha. E qual seria o conselho que tu darias se alguém que está a ouvir isto se sentir bué de perdido? Imagina que está uma miúda de 24 ou 25 anos a ouvir isto e pensar não sei se é isto que eu quero fazer. O que é que tu dirias a essa pessoa? Primeiro começar com aquilo que não gosta. O que é que tu definitivamente não gostas e te deixa infeliz no teu dia-a-dia. Escreve isso. E depois, na tua vida, existem várias coisas, provavelmente vários hobbies, que tu adoras fazer e que nunca sequer consideraste que isso podia ser o teu caminho profissional. Mas é possível. As pessoas fazem isto acontecer. E não tens de, só porque estudaste uma coisa, seguir essa coisa para o futuro. A tua vida não está pré-definida
pela tua vida passada. E eu acho que nós temos muita tendência a isto. Mesmo amigas minhas que estão em corporate e estão super infelizes, não significa que queiram ter o negócio delas, até podem encontrar outro caminho em corporate que seja melhor para elas, mas não conseguem ter essa visão porque eu estudei isto e o caminho normal agora é ser este. E eu acho que é muito estarmos presos a viver um caminho normal que nos cria este bloqueio de seguirmos aquilo que queremos e de arriscar, percebes? É engraçado falas nisso, porque sabes que eu tenho uma carreira corporate e hoje em dia estou a trabalhar numa empresa que gosto muito, em que, primeiro, adoro o negócio, trabalho com pessoas de quem realmente gosto. Eu vou feliz para o trabalho, honestamente. Digo-te isto aqui. Também te digo tranquilamente que não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Quanto antes, o que eu quero é ganhar a minha independência e poder viver de projetos meus. Sempre foi essa a minha ideia. Sempre tive esta veia mais empreendedora no sentido de querer construir. Eu adoro estar no processo da criação e da construção de algo. Mas, e mesmo para quem esteja a ouvir isto, eu acho que é importante. Eu formei-me em gestão e já fiz. A minha carreira não é linear. Eu tenho 32, a minha carreira não foi linear. Eu fiz muitas coisas, experimentei com muitas coisas diferentes. Eu comecei o meu percurso profissional numa startup, numa fintech, uma startup financeira. Estive lá 3 anos. Depois vou para uma multinacional, vou trabalhar para a Fiat, num projeto de 1 ano. Depois vou para uma Big Four, e normalmente pessoas da minha área começam pelas Big Four. Eu começo já, sei lá, ao meu quinto, quarto ano de experiência profissional numa Big Four. Meio que volto à base da cadeia. Foi uma experiência muito dura para mim, porque eu tenho um perfil muito mais de consultoria e muito menos barra visão estratégica e muito menos de contabilidade. E eu, pronto, fui para a auditoria porque era a necessidade na altura. Pá, foi mesmo duro. Então mete-se o Covid e eu estava tão sem caminhos que depois surge a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade e comunicação. Pensa, eu sabia que queria, eu sabia que queria que a minha carreira fosse por um caminho muito mais de gestão. E para isso é importante. E quando digo gestão, o que eu me imagino a fazer é. Eu preciso sentir que estou a ter algum impacto na criação de valor. Portanto, daí a consultoria. Na altura achava que queria, tipo, continuar em equipas de consultoria. Ou pelo menos fazer essa transição. Mas eu estava tão saturado da Big Four que na altura aceitei o convite e fui trabalhar mais de publicidade, que foi um desafio completamente novo para mim. E eu dei esse leap of faith. Tipo, isto não tem nada a ver. Eu se calhar vou estar aqui a perder 1 ano ou 2 até encontrar algo mais alinhado com aquilo que eu quero da minha carreira. Posso estar a prejudicar-me, mas eu prefiro agarrar este projeto novo do que estar a fazer uma coisa em que estou profundamente infeliz. Agarrei, gostei, surpreendi-me a mim mesmo, meio que tive que combater, porque pá, não sei se tens essa percepção, não sei, tu estudaste o quê? Economia. Pronto, tu sabes que na nossa área de estudos há muita cena do estigma do que é que os teus colegas vão pensar. Olha, ele agora está numa agência de publicidade. Pá, normalmente quem trabalha em agências de publicidade é malta de marketing, de comunicação, enfim. E eu fui, caguei, gostei bem da experiência e hoje em dia trabalho para um dos meus clientes dessa agência, onde estou muito mais realizado. E estou então agora... Mas pensa, eu se tivesse começado uma Big Four aos meus 22 anos, eu se calhar estava numa posição completamente diferente. Mas se eu me arrependo de ter dado estes saltos, porque eu encaro isto meio como que não é uma escada, eu olho isto como, sabes aquelas teias de aranha dos parques infantis? Tens o topo da teia de aranha, mas Podes ir por vários caminhos até lá chegar. mas às vezes o caminho melhor para tu chegares ao topo não é em frente. Às vezes tu tens que andar para o lado esquerdo, para o lado direito. E digo-te uma coisa: as skills que eu desenvolvi a fazer coisas completamente diferentes umas das outras, hoje em dia é uma mais-valia para tudo aquilo que eu faço e vou fazer. Se calhar já ainda não sou director e já podia ser se tivesse feito sempre a mesma coisa, mas também não estou preocupado com isso. Sim, eu acho que também fazendo o paralelismo, no meu caso, é o facto também de ter tido a marca da roupa, por exemplo, ter investido 4 anos da minha vida, o meu tempo, tirei muita coisa daqui, cresci imenso com este projeto, que eu sei que agora, metendo-me no mundo do empreendedorismo e lançando outras coisas, eu vou ter muito mais skills do que uma pessoa que vai começar do zero com a minha idade.
Percebes? Portanto, acho que é pôr tudo em perspectiva, tipo, tudo faz parte do caminho. E eu acredito muito nisto, que não vale a pena vivermos no arrependimento de que isso, não, nunca vais saber como é que tinha sido a tua vida se fosse de outra forma. E nunca vais saber como é que vai ser daqui a 5 anos. Portanto, tu Yeah. tens que E experimentar. eu acho que é mesmo importante experimentar para também descobrires aquilo que tu não gostas. Mesmo nas redes sociais, eu já falei de moda, de beleza, de marketing, já falei de um monte de coisas. Obviamente que se eu tivesse começado no dia 1 a falar daquilo que hoje em dia falo, se calhar já estava muito mais à frente do que estou hoje, mas faz parte do processo também, eu perceber aquilo que não gosto. E agora sinto que me fez crescer também enquanto pessoa o facto de profissionalmente acompanhar este crescimento e estes altos e baixos, não é? Muito mais importante, eu concordo a 100% quando tu dizes que é muito mais importante sabermos aquilo que não gostamos. Mesmo enquanto pessoa, sabes que eu acho que nós, lá está, nos 20s, tu vais-te. Tu aos 20 começas a sair de casa, começas a ir para a faculdade e tu começas a criar a tua própria identidade. Ou pelo menos a ideia da pessoa que tu és na tua cabeça. Porque às vezes a ideia da pessoa que somos na nossa cabeça e a Yeah. pessoa que somos não é a mesma coisa. E começas a criar associações e desassociações. Vou dar um exemplo. Há características de pessoas da minha família, que foi com quem eu cresci, que eu admiro, não é? Características com as quais eu me identifico. Então eu associo-me a essas características. E, sou igual ao meu avô em A, B e C. Mas também crio desassociações do meu avô, que é a pessoa que provavelmente mais amo no mundo. Mas eu também há coisas que eu não quero ser igual a ele. E acho que as que eu não quero ser igual guiam muito mais nas que eu quero ser igual. Ou seja, muitas vezes é muito importante começar por aquilo que nós não gostamos ou por aquilo que não nos identificamos. E depois a partir daí tu vais afinando aquilo com que te queres identificar. Eu acho que nesta idade, e também estamos a falar muito dos 20, é esta fase de descobrir. E nós temos estas crenças na cabeça já formuladas que eu sou assim, eu nunca... Por exemplo, desporto. Eu sempre fiz ginástica acrobática a minha vida toda. Na escola eu sentava no banco, eu não fazia educação física, porque era sempre, eu treino imenso, não preciso, e eu sou má a tudo o resto. Eu sempre pus na minha cabeça, eu sou má a tudo o resto. Então no que toca a desporto, eu nunca experimentava nada. Até começar a desconstruir o ano passado esta crença e andar a experimentar todos os esportes e mais alguns, ténis, pádel, tudo cá aí, andei a testar e a começar a perceber, se calhar eu até, se me dedicar, até consigo ser boa em alguma coisa. Se calhar esta crença que eu tenho na minha cabeça só me está a limitar. E descobri no desporto uma nova Mariana, percebes? Uma nova característica em mim que me ajuda a elevar-me ainda mais. Eu acho que é muito nós testarmos e pormos no desconforto, como também estávamos a falar muitas vezes, para descobrirmos aquilo que não gostamos e aquilo que eventualmente depois vamos descobrir por gostar. E a nível de relações amorosas, tu há pouco disseste que recentemente é que começaste a pensar para ti mesmo também e a abordar esse tema sobre ser solteiro aos 27. E eu estava a falar disto no outro dia com uma amiga minha, que é pronto, a pressão social que existe sobre relações amorosas. Eu acho sempre super interessante falar disto entre um homem e uma mulher, porque às vezes mulheres, pronto, pensamos de formas Sim. completamente diferentes. O que é que tu sentes? Explica-me qual é a tua visão sobre ser solteiro aos 27 e relações. Olha, eu acho que há uma enorme pressão da sociedade porque ainda nos continuamos a comparar a nossa geração anterior, que não tem nada a ver com o ponto em que estamos hoje. Eu, com 27 anos, a minha mãe engravidou de mim com 28. Inevitavelmente, por muito que as coisas estejam diferentes, cria uma pressãozinha. E sendo mulher, tendo uma data de validade, digamos assim, em sociedade, também cria uma pressão ainda maior. E eu falo muitas vezes com amigas minhas que sentem muito esta pressão de que já tinham, desde crianças, na cabeça que aos 25 queriam estar a casar e depois aos 27 queriam estar a ter filhos. E hoje em dia têm 27 e não têm namorado sequer. E eu acho que isto cria uma pressão no mundo do dating que é muito complicado de gerir, porque as pessoas já vão para conhecer alguém com pretensões de que já vão com uma ideia formulada daquilo que querem. E acho que isto limita muito. Porque tu vais para conhecer uma pessoa que até pode dar uma boa amizade ou o que seja, podes só ter uma conversa e tirar coisas boas dali, mas se tu já fores com a ideia de que vou para uma dating app, encontrar um namorado, depois esta pessoa aqui tem as características todas que eu imagino para ser a pessoa para a minha vida, então já vais para um primeiro date a imaginar como é que seria casar com esta pessoa. Eu acho que isto nos limita muito.
como é que tu fazes essa gestão hoje em dia? Tu simplesmente achas, deixas as coisas acontecer? Eu acho que é preciso tirar esta pressão de cima de que toda a gente que fomos conhecer vai ser sempre criar aquela expectativa de que vai ser a pessoa certa. Eu acho que a minha perspectiva, e como também já viajei muito, vivi muito fora, e já conheci muita gente, é muito de pá, eu vou só para ter uma experiência, para falar com as pessoas e para conhecer novas pessoas. E acho que é tirar toda esta pressão de que vou para conhecer um namorado, sabes? Logo num primeiro. Estou a falar mais no mundo do dating, digamos assim, numa primeira abordagem. Que acho que as pessoas já entram com uma pressão que não deixam as coisas fluir naturalmente. Eu tive uma vez um date que eu me senti super mal porque parecia que eu estava numa entrevista de emprego. Imagina, Jura? ele tinha, tipo, parecia que tinha uma lista de coisas e estava-me a perguntar, e sempre que eu dizia alguma coisa que não estava em linha com aquilo que ele acreditava ou com a ideia que ele criou na cabeça dele para uma mulher para casar com ele, ele ficava mesmo desiludido com a minha resposta. Já viste o que é estares ali e teres a pressão de estás a sentir que estás a desiludir alguém só porque não estás A corresponder. a corresponder aos critérios que imaginam na cabeça dele. E eu acho que a nossa sociedade faz muito isso. A nossa geração faz muito isto. Mas sabes o que é que eu acho também? Que é, eu percebo tudo o que estás a dizer e meio que concordo, porque existe essa ânsia de ter alguém, não é? Porque meio que funciona, depende das pessoas, não é? E do tipo de grupo de pessoas em que te inseres. Se calhar para ti e no teu grupo de amigas, e no meu também, te digo, meio que ter um namorado ou ter uma namorada é um statement de vida adulta. É como ter um bom carro, é como ter um Mercedes na garagem. Epá, desculpa uma analogia completamente básica e material e supérflua, mas o que eu te quero dizer é uma conquista pessoal, ter namorado ou ter namorada. E o que eu sinto é que as pessoas estão numa. É isso, além de se guiarem por checklists, têm pouca Ai, mas paciência. isto é tão diferente das mulheres. Eu não concordo nada com isto. O quê? O que é que não Ser um concordas? statement, porque para nós é fulfill a purpose, que é tipo ser pai dos filhos. A sério? É bué. E se calhar tenho homens a ouvir que que não concordam comigo. Atenção, o que O eu que tu estás a sinto. dizer que é Eu não- provar à sociedade que tu és capaz de ter uma namorada. Mas deixa-me. Sim, é isso que eu estou a dizer, Yeah. sem dúvida, mas o que eu estou a dizer, eu não sinto isso. Eu não sinto que seja um statement. É por isso que eu não tenho namorada, porque não sinto que tenha encontrado a pessoa certa. Porque estou bem sozinho. Mas acho que é, e eu posso estar enganado, esta é a minha percepção, é a minha perspectiva sobre isto. Eu acho que nós, homens, chegamos a uma certa idade em que ter uma mulher ou ter uma namorada é um statement. E eu continuo a reiterar este ponto. Eu vejo as coisas assim, pelo menos no meio em que eu circulo. E estamos muito, lá está, a checkbox. Aí, oh mano, mas ela mete fotos em biquíni, então para mim já é um no-go. Aí, oh mano, mas ela tem um melhor amigo. Putz, esquece, não consigo estar com uma gaja que tenha um melhor amigo homem. Para mim, esquece. Aí, ela viaja com o melhor amigo. Viaja. Sabes que eu falei muito disto no episódio que eu vou lançar este fim de semana, que é o paradoxo da escolha. Sabes o que é? Eu acho que sei, mas quer que expliques. Que é, imagina, eu acho que nós temos tanta escolha Yeah. que é difícil de não criar estas pequenas coisas que sabotam totalmente tudo. Que é tipo, ela tem um melhor amigo, não sei o quê. Eu vou cancelar porque eu sei que tenho mais opções. Se tu não tivesse mais opções, isso não seria um problema. Eu acho que é nós termos esta sociedade de dating apps e redes sociais e tudo tão à vista, tu sabes que tens 1001 pessoas que se não é esta pode ser outra. E pensa no tempo dos nossos pais, como é que eles se conheceram. Não havia assim tantas escolhas. Não havia as redes sociais, não havia dating apps, não havia telemóveis. As escolhas eram muito reduzidas. Voltamos à analogia de supermercado de teres 1000 marcas à escolha ou teres 2. É verdade. E acabamos por ser bué picuinhas de pá, ele usa aquele calçado que eu não acho piada. E cancelamos. É verdade. Mas e além disso, o que eu queria acrescentar era que as pessoas não. Há uma paciência que tu tens que ter quando estás a conhecer alguém. Ou seja, nós nunca vamos encontrar a pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Agora, há coisas que são negociáveis e há coisas que não são negociáveis, não é? Tipo, há certas características Sim, claro, que tu procuras obviamente. num homem que são não negociáveis. Mas depois tens as outras todas negociáveis. E é uma adaptação. É tentar perceber a pessoa, conhecer. Só que é preciso um jogo de cintura. É como numa amizade.
E as pessoas não têm esta. Eu acho que, lá está, como há o paradoxo da escolha escolha. e há tanta opcionalidade hoje em dia, Tu nunca estás all-in só numa situação. achas que não? Achas que as pessoas estão sempre com vários jogos ao mesmo tempo para perceber o que é que lhes mais convém? No mundo do dating, acho. Ok. Não, sim, é verdade, é verdade. Eu já fui assim. Eu já fui assim, de ter várias escolhas e depois ia escolhendo. Mas sabes que hoje em dia, como estou. Mas isto também tem muito a ver com a maturidade. 100%. Crescimento e aquilo que tu estás pronto e queres na tua vida. Estás pronto, o que tu queres e principalmente o conforto que tens com a pessoa que tu és. Ok? E depois tu vais experimentando várias coisas na vida e vais percebendo as coisas com que tu te identificas e não te identificas. E então eu hoje já não. Eu sei exatamente aquilo que eu quero. E então eu estou tranquilo com ter que esperar mais um bocadinho, ou se não for já não é, já é depois. Só que acho que falta muita paciência às pessoas. E eu vejo por amigos meus, e eu próprio já fui assim. À mínima coisa, arruma para o lado, esquece. Tipo, Mas isso mostra que não estás pronto para alguma coisa. Porque eu acho que também tem muito a ver com timings. Tu até podes conhecer a pessoa certa, se o timing não está alinhado para as duas pessoas, não vai dar certo. é tudo muito fugaz hoje em dia. E diz. Silva, e outro ponto que é aquilo que tu disseste de estar muito confortável em ti, ou seja, tu aprendeste a estar sozinho. Há muita gente que vai à procura de alguém para preencher alguma coisa que está em falta nelas, e isto é das piores coisas que existe e que depois desenvolve para situationships e coisas que não conseguem evoluir para a relação porque está a criar ali uma dependência emocional na outra pessoa. Mas interessante teres tocado nesse ponto, porque eu estou-te a dizer isto agora, mas nem sempre foi assim. Porque há Eu dias, também, eu também. há dias em que realmente eu vivo sozinho há 3 anos, diria. Já nem sei bem ao certo, mas também não interessa para aqui. Mas há domingos em que a solidão bate, ainda hoje. Porque eu acho, isto é mais uma vez, é a minha perspectiva, há quem não concorde, e hoje em dia então, cada vez mais, há imensas formas de relacionamentos. Mas o tipo de relação em que eu acredito é na relação da construção. Ter alguém com quem tu vás tijolo por tijolo, fazendo construir Sim, alguma mas coisa. eu acho que tu queres alguém não significa que estejas à procura de algo que está em falta. Não é isso. Sim, Eu acho que é mais o ponto de procurar a validação. Percebes? Tu estás bem contigo, não precisas que a outra pessoa te valide. Tu precisas que a outra pessoa te acrescente. Eu acho que é isso, é esse o ponto. pá, resumiste yeah, é isso que eu sinto. Usaste as palavras certas para aquilo que eu estava a E eu pensar. acho que só com crescimento e trabalho também em ti é que depois chegas a esse ponto e que percebes que tu estavas metade e estavas à procura da outra metade. Não, tu estás um e estás à procura do dois, não é? Eu acho que é esse ponto que depois, lá está, só quando chegas a uma determinada idade e efetivamente estás pronto para isso e passaste por várias etapas, é que consegues ver isso. Porque eu digo-te que eu, há 2 anos, eu não conseguia ver isto. E eu procurava validação. E depois metia-me em situações que Não eram boas para ti. não eram boas, obviamente. Nem para mim, nem para outra pessoa, nem iria dar nada, percebes? Yeah. Mas isso tem a ver com timing. Se calhar até podia ser a pessoa certa se nós tivéssemos conhecido hoje já completos. Percebes? Yeah. E não achas que, lá está, eu não tenho tanto contacto com a geração abaixo de tua, não é? Imagina, os meus amigos vão ali, os mais novos, 24, diria. Não estou abaixo disso. Mas depois tens uma geração antes desses, ainda. Que são muito mais miúdos. Uhum. E que, epá, a percepção que eu tenho, porque lá está, não me dou assim tanto com eles, é que é tudo ainda. Se eu já acho que na nossa geração é tudo, na minha e um bocado da tua, se é tudo muito fugaz, Uhum. eu acho que agora as coisas estão tipo extrapoladas para outro nível. Primeiro, os miúdos têm um contacto com a sexualidade bué da cedo, e és muito novo e já estás aí em grandes mamos e grandes avarias. Estou-te a perguntar porque eu não sei, é assim, tipo, está tudo ainda mais fugaz, porque eu acho que o compromisso nas relações desta idade estão ainda mais, tipo, perdidas. Tipo, eles hoje estão com um. Eu estava a falar com uma amiga minha sobre isto no outro dia, ela disse que a melhor amiga dela tem uma irmã muito nova. E aquilo é assim, ela namora hoje com um, opá, se aquilo por algum motivo termina, pá, não há, não, imagina, daqui a um mês volta com outro e está tudo bem. Tipo, não há, é tudo muito... Eu acho que isto tem muito a ver com as redes sociais. Imagina, nós não crescemos com telemóvel. Eles cresceram. Eu acho que isto amplia as coisas. Aquilo, o paradoxo de escolha que estava a falar e tudo isto, amplia.
É tudo outra proporção. Eu não convivo muito com pessoas mais novas, portanto também não sei como é que é. Estou a dizer assim de cor daquilo que vejo de redes sociais, TikTok e assim. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Viver no digital, viver de aparências, viver da vida dos outros no digital, de comparações. Yeah. Acho que tem muito a ver com isto. Acho que não sei se é fugaz ou não sei. Acho que se calhar aquelas crianças de ter uma relação normal, se calhar já é diferente nas gerações mais novas. Já não acreditam mais naquela monogamia, se calhar já têm outras coisas diferentes. Mas isto lá está. Tem os lados positivos e tem os negativos, não é? As redes sociais e termos esta exposição a várias histórias diferentes e percebemos que existem mil e um caminhos, não é? Não sei. Tu achas que chegaste a este tipo de conclusões todas, não só em relação às relações, mas também ao ponto em que estás através da terapia, porque tu falas muito em terapia, mas depois também fazes coaching. E Uhum. eu assumo já aqui, ok? Para introduzir no tema, que tenho um bocado de preconceito por falta de conhecimento, também te admito. Preconceito de Com a coaching? palavra coaching, tipo, Percebo. eu queria que tu me explicasses o que é o coaching e quais são as diferenças com terapia, porque tu fazes os dois, se não me engano. Sim, terapia, trabalho de crenças e trabalho de traumas passados, no fundo. Ou seja, ajuda-me a desconstruir coisas que eu tenho que me limitam na minha vida, nas minhas relações, principalmente relações pessoais, relações de amizade, relação com a família, é muito isso que se trabalha em terapia. E eu sinto que os terapeutas têm um background de psicologia, não percebem aquilo que eu faço profissionalmente, que é normal. Conseguem-me ajudar a orientar, mas não me conseguem dar. Lá está, aquilo que eu estava a falar no início, eu senti que também é um percurso muito sozinha, porque de repente tenho a liberdade para fazer o que eu quiser. Isto é assustador e cria-me ansiedade. E um terapeuta que não percebe da minha profissão não me consegue ajudar nesse ponto. Consegue-me ajudar o passado, não me consegue ajudar daqui para a frente por onde é que eu tenho de ir. E o coaching vem nesse sentido. São pessoas que, depende do tipo de coaching, mas normalmente percebem mais da parte profissional, depende do tipo de coach que tu escolheres. Neste caso, a minha foi a pessoa que me ajudou a fechar a marca e a perceber que não era por ali o caminho. Sem dúvida que se não tivesse tido isso e só tivesse tido terapia, não tinha chegado lá sozinha. Fez-me questionar aquilo que eu estava a fazer, falamos muito de propósito. Ou seja, eu sinto que o coaching trabalha para a frente e a terapia trabalha para trás. E acho que é importante os dois. Tu ainda tens sessões de coaching hoje em dia? Não, já terminei com esta, mas vou começar agora com outro, porque eu acho que há várias pessoas para as várias fases da tua vida e aquela rapariga que me ajudou fez muito sentido naquela fase e foi ela ela disse-me uma coisa que vai ficar para sempre marcada em mim, que eu olhava para a minha marca, para a Flare, como um bebê. Eu tratava aquilo como um bebê e eu não consigo deixar um bebê, porque é o meu filho. E ela começou a desconstruir isto, mas Mariana, tudo na tua vida, tipo, profissional, são projetos. Começam e acabam. Tu vais começar a falar para a Flare como se fosse um projeto. E foi a partir daí, da forma que eu olhava para aquilo, que eu consegui largar. Porque senão eu estava a criar uma conexão muito emocional com o negócio. E ajudou muito a desconstruir isto. E foi importantíssima nesta fase. Agora estou noutra fase em que já quero avançar para depois outros projetos e vou entrar com outros coaches que eu acredito que já percebe mais daquilo que eu imagino para a frente. Mas como é que é o teu processo? Porque ajuda-me a perceber isto que eu não sei. Um coach são pessoas especializadas na área em que tu pretendes investir e eles tiram um curso ou simplesmente é uma pessoa em quem tu reconheces muito valor? Normalmente é isso, é isso. Ok. Eu, na altura, estava a ir o ano passado a muitos eventos aqui em Lisboa, que eu continuo a fazer e faço regularmente eventos de empreendedorismo e eventos de networking. Neste caso foi um pequeno almoço de fundadoras, todas internacionais, e eu fui numa ótica só de conhecer pessoas. E estava lá uma das fundadoras que é coach e que eu estava interessada também a falar com ela para perceber se daria para trabalhar com ela. E nesse pequeno almoço conheci várias mulheres e todas contávamos as nossas dores, qual é que eram as nossas questões, qual é que eram os nossos problemas. E houve uma das raparigas que é coach que veio falar comigo no final, portanto eu nem sequer fiquei com a coach que eu tinha, que estava de olho, veio falar comigo no final e disse: Mariana, eu faço transformational coaching, que é tipo ajudar pessoas que estão numa fase de transformação em termos de carreira, de propósito, etc. Precisamente aquilo que eu precisava. Trabalho este ponto, ouvi a tua história e acho que estamos muito alinhadas em valores e não sei o quê, acho que nos vamos dar bem, gostava de marcar um café contigo. E eu, tipo, já estava meio que... tinha a ideia que ia avançar com a outra, mas fui na mesma. Pá, o que é que eu posso perder? Quanto muito troco umas ideias e abro-me os olhos de alguns assuntos. Tomei café com ela
E no final disse, vamos avançar. E foi a minha coach durante 4 meses. Portanto, as coisas, se tu estiveres aberto, as coisas aparecem. Pergunto isto porque eu tenho um grande amigo que me disse há uns tempos que achava que eu podia, pronto, que eu partilho com ele algumas dúvidas daquilo que estou a fazer, que eu podia falar com um coach. Só que ele vive no Reino Unido, ou seja, ele tem uma visão diferente. Eu gosto de malta internacional. Agora, o que eu vou começar a trabalhar também é belga. Ok. Não, mas ele nem me estava a sugerir um coach do Reino Unido. Só que ele vive lá há muitos anos, então a realidade dele do mundo dos negócios e de projetos pessoais. Imagina, tu não tens de passar por isto sozinho e o coach vai-te. Provavelmente já deu muitos erros daqueles que tu deste e vai-te abrir os olhos no caminho. E um coach não precisa de ser uma pessoa que faça coaching no Instagram e que publique sobre coaching no Instagram. Pode ser, sei lá, está-me a vir à cabeça a Rita Pissarra da Microsoft, estás a ver? Ela provavelmente acolhia-te, se tu queres seguir o percurso que ela seguiu, acolhia-te para te dar, tomar café contigo e estás a ver? Entendo. Acho que é, tu te identificares com a pessoa em primeiro lugar e acreditares que ela tem valor para te acrescentar e que já passou por onde tu queres passar. Interessante. Porque lá está, tocaste nesse tema mesmo, que se calhar é daí que vem o meu preconceito. Eh, Coachings de Instagram, sim, vendem banha da cobra, não é? Eu sei a ideia que tu tens de coaching. que é isso. Mas não é isso. Eu Pode ser consigo. só um mentor, pode ser uma pessoa que tu tenhas como inspiração. Tu podes chegar a essa pessoa e perguntar: olha, tu aconselhas alguém que ajuda a trabalhar neste sentido? Sei lá, uma pessoa que tu tenhas como inspiração e pergunta. Tipo, acho que as pessoas têm muito medo de chegar à frente e fazer perguntas, mas nós todos, tipo, se nos ajudarmos uns aos outros, chegamos lá mais rápido, não é? Sem dúvida. Porque é isso, é o tal do post Instagram de eu consigo transformar a tua vida. Estás à espera do. Este é o momento certo para tu te inscreveres neste workshop que vai mudar a tua. Pronto, então. Porque é muito direcionado para desenvolvimento pessoal e para, pronto, de mentalidade, não é? Mas depende do tipo de coach. Há coaches mesmo só direcionados para o profissional. Tenho uma amiga que também que trabalha com uma da Holanda que está a correr super bem, ela está a criar uma agência e também estava com imensas dores e estava sozinha e não sabia para o caminho ir. E tem feito até coaching em grupo com outras pessoas que também estão a fazer as mesmas coisas. Pá, estão E a construir aquela partilha ajuda-os Olha, todos olha a. o quão poderoso pode ser tu estás sentada numa mesa com outras pessoas que estão a fazer o mesmo que tu e a ter os mesmos problemas que tu e tu percebes tipo, ok, se calhar ela já fez isto e errou, deixa-me testar outra coisa, deixa-me testar por este caminho. Que giro. É muito importante falar, é muito importante. Não, por exemplo, acrescentou imenso valor à parte da conversa que nós tivemos no início, que acho que nem vai para o episódio, sobre como é que estamos a gerir a parte da impressão digital, do. Mas sabes que eu acho que Portugal é que tem uma mentalidade fechada neste sentido. Nós falamos muito pouco Uns com os outros, não é? sobre negócios, sobre números. Quando eu comecei no digital, há muito pouca gente que se sente confortável em quanto é que cobraste para isto ou isto. E depois estamos aqui todos sem falar sobre o assunto e a lidar com as mesmas questões sozinhos. Tipo, que estupidez. Lá fora a mentalidade é muito diferente. E eu acho que quem morou lá fora e quem teve experiências no estrangeiro e que viaja muito tem outra mentalidade. E acho que é importante tirarmos estas crianças de que temos de guardar para nós. Estou a construir o meu caminho sozinho, vou lá chegar. Não. Não, yeah, faz sentido. E depois, tu falas também muito sobre um tema que tu dizes que não és esotérica, porque estudaste ciências e és uma pessoa muito, muito objetiva. Mas depois também te ouvi dizer que agora andas a trabalhar em manifestação e afirmações. Uhum. E é curioso, porque esse sim, eu sou um bocado esotérico. Acho que não sou um exagero, mas tenho muito respeito e acho que sou, acredito assim numas cenas. Mas não querendo entrar muito em profundidade. Mas como é que tu trabalhas a manifestação e as afirmações? Porque lá está, outra coisa que eu tenho curiosidade sobre, e sempre que ouço pessoas falar disso publicamente sem problemas, quero perceber, tipo, escavar um bocado mais, mas depois eu próprio, são duas palavras que, mais uma vez, me criam uma barreira porque se calhar tenho um preconceito estúpido com isso. Olha, eu acho que sempre fui como tu. Sempre, porque também sempre fui de ciências, matemáticas, essas coisas. E muito pouco espiritual. Eu lembro-me que quando eu estava em Barcelona, tipo, tinha amigos que me contavam que iam ler as cartas, essas coisas assim, mais diferentes, e eu ficava, tipo, aquilo para mim era surreal. Vocês estão a ser parvos, tipo, o que é que vocês estão a fazer? Não acreditava em absolutamente nada. Mas eu acho que é quando tu depois precisas de acreditar em algo que te surge esta vontade por também explorares o teu lado espiritual.
E eu acredito que também tenho este lado espiritual que tenho vindo a desenvolver mais nos últimos 2 anos e que me tem ajudado muito, tipo, a tirar todas estas crenças e a encontrar também este meu lado. Que acho que é não só ver as coisas de um lado mais positivo, mas também treinares o teu cérebro para pensar em como alcançar aquele teu objetivo, porque nós muitas vezes não acreditamos que somos capazes de fazer muita coisa, mas nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós achamos. E a manifestação para mim é tu pôres no papel ou na cabeça ou o que seja um objetivo claro daquilo que tu queres atingir e que acreditas que consegues, e com isso todas as pequenas ações do teu dia a dia tu vais tomar de acordo com isso, porque já estás a abrir o teu cérebro preparado para receber mais do que aquilo que acreditas. E acho que é muito por aí, não é uma coisa assim tão Esotérica. fora deste mundo como parece. Acho que é só, ok, eu acredito que sou capaz disto, então agora no meu dia a dia, seja profissional ou não, todas as pequenas atitudes que tu tomares, tu vais ter inconscientemente isso em ti. Engraçado como é que tu tornas uma coisa que é super abstrata, que é a manifestação, que no fundo é um conceito, é uma ideia de que se nós acreditarmos e manifestarmos primeiro para nós próprios, nós conseguimos. Tu transformas numa coisa que é super subjetiva em algo concreto e objetivo. Olha como é que a tua cabeça funciona. Mas eu sou assim, eu sou analítica e comecei a acreditar mais nestas coisas depois de ler que no cérebro faz sentido, porque tu estás a ligar, a abrir o teu cérebro, tu percebes? Se eu não associasse isto à ciência somehow, eu não ia acreditar. Por isso é que Ok? eu tenho. E já fiz, por exemplo, já fiz leitura de tarot, mas não, ainda sou cética nesse tópico. Porque para mim ainda não consigo perceber como é que isso acontece e de que forma é que isso poderia ser explicado. Mas no que toca à manifestação, estás a rir porquê? Porque é uma excelente pergunta e porque eu já fiz leituras de tarot e não me perguntes porquê. Eu também sou cético, mas às vezes tipo quero acreditar naquilo e não sei porquê. Não me perguntes porque eu não tenho resposta para ti. Porquê que acreditas? Não sei, mas acredito. Pronto, é assim, eu também já fiz e já fiz várias coisas e acredito, por exemplo, em astrologia, leio muito sobre isso, agora também estou a explorar muito o lado de Human Design, que muita gente também acha que também é muito, Esse gosto muito muito. esotérico, mas também, lá está, como já tem um apoio da ciência por trás, já, para mim já é mais credível, mas eu acho que nós temos a de encontrar aquilo que acreditamos e funciona para nós. E para mim a manifestação é muito isso, é tu estás sintonizado naquilo que te vai levar ao teu objetivo. E as afirmações, como é que fazes a ponte? Porque para mim, não sei se para ti é isto. Em relação à manifestação, respondeste-me. E agora, voltando atrás, porque Uhum. da manifestação é algo que eu também vou começar a ler mais sobre, porque sou curioso sobre isso e não faço nada sobre. Eu acho que manifesto muitas coisas, mas só na minha cabeça, só para mim. E depois há formas de manifestação. Há pessoas que dizem que, por exemplo, tu vires ao podcast e falares dessas coisas. Imagina que tu agora vinhas ao podcast, olha, Ricardo, porque eu para o ano vou ser locutora da Rádio A ou Rádio B. Porque vieste aqui ao meu podcast e manifestaste para as 5.000 pessoas que vão ver este episódio que vou ser locutora daquela rádio. Tal como eu agora, nesta frase, manifestei que 5.000 pessoas vão ver este episódio. Uhum. Para mim é um bom número, mas já estou a limitar. Não quero 5.000, quero 10. Percebes o que eu quero dizer? Pronto, depois há várias formas de manifestação. Tenho que encontrar a minha. Tu encontraste a tua, que é... porque eu acredito efetivamente nisso. Quanto mais nós... Não é só acreditar também. Tens que te pôr a jeito e começar a executar coisas, não é? E não é coisas irrealistas, não é? Sim, vou ganhar o Euro Milhões. Não funciona assim. Estamos a falar de coisas que sejam concretizáveis e que dependam de ti também, não é? Exato. Ou seja, voltando, por exemplo, à parte de relações, muitas vezes é tipo, eu quero muito um namorado e estou ali a manifestar um namorado, mas o que é que tu estás a fazer para. Lá está, pomos estes objetivos, mas depois é preciso agir. O que é que tu estás a fazer? Estás a sair de casa? Estás a abrir espaço para conhecer gente? Estás a deixar que as pessoas entrem na tua vida? Eu acho que nós também pomos muito estes objetivos e criamos todo este mundo de. Como se fosse um mundo de fantasia, de estou a manifestar, estou a lançar para o ar. Agora que o ar faça acontecer. Yeah. Não é assim, estás a manifestar e agora vamos construir, com base nisso, construir um plano de ação para isso poder acontecer. E as afirmações? As afirmações é mais a nível escrito, que eu escrevo muito, faço muito journaling no dia a dia, principalmente para. Eu escrevo para a minha futura eu ler. Eu ouvi isso tão giro. Como é que é aquele site que tu falaste?
Isso é uma carta que tu podes escrever para o teu futuro eu e que recebes passado tipo 1 ano, 2 anos, o que quer. Chama-se Future Me e tu escreves, pões a data e depois recebes o teu e-mail sem estás a contar. Isso é giro, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer mesmo no dia a dia. Eu escrevo todos os dias e muitas vezes escrevo a pensar no caminho a pessoa futura vai ler para eu me lembrar de como é que eu me estava a sentir e aquilo que estava a passar. E tenho coisas muito giras, mesmo, por exemplo, quando eu me despedi e não contei aos meus pais, eu contei, tipo, estava nervosa, não sei o quê, que achava isto e aquilo. E é muito giro eu agora, passado 2 anos, ir ler como é que eu me estava a sentir. E consigo, eu gosto muito de desconstruir, tipo, a evolução e as minhas fases da vida e como é que eu me estava a sentir ao longo do percurso. Mas em termos de afirmações, eu acho que é mesmo, aquilo que eu faço é através da escrita, mas pode ser feito também através de, há muita gente que diz para o ar aquilo que quer atingir, mas normalmente aquilo que se faz é, tu tens de falar, escrever como se já tivesse atingido, Ok. percebes? Ou seja, é como se fosse a tua... Tu escreves num papel, tu colocas intenção naquilo que estás a escrever e escreves, por exemplo, Eu tenho, por exemplo, um papel que eu nem sequer sabia o que era manifestação e afirmação, que eu escrevi antes de me mudar para Lisboa, há 3 anos atrás, e que tem vários objetivos. Eu sou muito grata por ter feito isto, por ter alcançado isto, por estar a acontecer isto, isto, isto e isto. E muitas coisas dessa lista aconteceram. E eu, falaste como se já tivesse, já percebi. como se já tivesse atingido. E este papel, eu nem sequer sabia o que eram afirmações nem nada. E fiz isto e guardei o papel e depois nunca mais o vi. E abri tipo o ano passado e tinha muita coisa que já tinha acontecido. Que engraçado. Agora, se isto tem a ver com alguma coisa mágica, não acredito nisso. Eu acho que é tu estás mesmo a assumir que se eu estou a pôr aqui no papel, eu sou capaz. Então agora vamos passar à ação. Porque eu acho que nós temos muita dificuldade de pôr os nossos sonhos no papel. É difícil desconstruir isto. Eu sonho muito alto, ok, quão alto? O que é que tu consegues pôr no papel que tu és capaz? E as pessoas bloqueiam. Verdade. E é difícil. Eu também tenho esta dificuldade. Porque às vezes tu tens eu diria que eu nunca fiz isso. E é engraçado que journaling, de todas as pessoas que eu conheço que fazem, as ajuda imenso. Eu devia ponderar começar a fazer. Porque é importante tu, lá está. Porque o journaling, e às vezes as pessoas andam ansiosas e não sabem porquê. Porque não param para pensar e não param para falar com elas próprias. No fundo, o que tu fazes em journaling, há várias formas de fazer, mas a que tu fazes é provavelmente a que me identifico-me com essa forma de journaling, digamos assim. Tu falas contigo mesmo através da escrita. Tu dizes o que estás a sentir. É como se o papel fosse alguém que te estivesse a ouvir. Mas Sim, no eu não fundo, digo querido diário. Obviamente que não, mas é uma espécie disso. mas podia ser, também não tinha mal nenhum. Querido diário, hoje estou-me a sentir na merda, ou não? Hoje estou super Hoje estou feliz. a ter um dia de merda porque isto e isto. Pá, não percebo bem porque é que isto não está a acontecer. E começa ali a desconstruir e depois acaba a perceber, tipo, pá, afinal, não era assim tanto. Tu escreves em computador ou à mão? À mão. Mas por acaso já pensei em começar a fazer a computador porque sinto que fico cansada. Não estou habituada a escrever à mão, sabes? Nenhum de nós está. E eu perguntei-te isso mesmo para falar sobre isso. Pá, eu Eu escrevo, normalmente quando eu escrevo é tipo, escrevo meia página, no máximo uma página, porque depois fico cansada. Mas eu até tinha mais a dizer. Por isso, calhar, podia passar para o digital. Ok. Mas depois é difícil. Mas cá Porque, perde a magia, a não é? minha vida toda, tipo, eu sou bué honesta. Ainda hoje eu estava a falar sobre isso nos stories, sobre journaling, e tinha uma rapariga a comentar logo, tipo, a mandar mensagem: mas eu não sou capaz, sinto-me ridícula. Eu, mas sentes ridícula porque és só tu a ler. E eu guardo muito, tipo, anda sempre comigo. Porque eu tenho medo que as pessoas leiam. Porque aquilo é a minha vida lá. Tipo, Ok. está tudo. Estás a ver? Se tu lesse aquilo, tipo, estou eu. Eu acedia ao, teu, Yeah. ao mais íntimo da Mariana. Yeah. E eu tenho medo de pôr no digital e que aquilo. Não sei. Sabes que eu acho que vai chegar um dia que tu, daqui a 10 anos, vais estar numa fase completamente diferente da vida e vais estar tão resolvida contigo mesma que se calhar vais fazer uma rúbrica qualquer de um projeto teu em que tu vais ler e desconstruir aquilo que escreveste de Mas eu já entradas do faço teu muito diário. isso e acho sério? giro. Sim, eu trago muitas vezes o meu journal e leio coisas. A sério? Sim, Que giro. sim. Leio muitas vezes para perceber também como é que eu me estava a sentir. Olha, fiz o episódio sobre relações amorosas, li algumas coisas que eu tinha escrito lá. E acho que isto é giro, porque consigo perceber como é que eu me estava a sentir e como é que a minha cabeça pensava. E lá está, era isso que estavas a dizer, tipo, é um bom mecanismo para mim, mas há muita gente que não consegue escrever e há outras formas de tu também conseguires, tipo, limpar a cabeça. Há pessoas que gostam de ir correr ou andar a pé e que isto já ajuda a desconstruir, ou falar em voz alta.
também pode parecer uma coisa super ridícula, mas há imensa gente que faz e que funciona, verdade. e funciona também, quase estás a ter um discurso contigo. A tal das afirmações. Uma vez eu experimentei ouvir um áudio de afirmações. Aquilo não é para mim. Também não é para mim. Talvez escrever, não sei, nunca fiz. Eu mas nunca disse em voz alta, percebes? Mas há pessoas que escrevem e depois fazem em voz alta. Eu para mim não resulta, mas eu gosto de escrever e guardar e depois ver outra vez. Que giro. Hum. Sabes que o que eu acho que tu devias também escrever no teu próximo journaling é que experimentaste legumes e outros vícios e gostaste muito. Boa, olha, fiquei muito curiosa de ver as tuas coisas. Estou sempre a vê-los no Instagram, por acaso. Estás? Eles Sim. são. Mas eles são por todo o país ou são mesmo em Coimbra? Não, eles estão sediados em Coimbra Uhum. e distribuem comida por todo o país. Eles têm um restaurante físico em Coimbra, um restaurante saudável, e depois têm uma entrega de marmitas semanais. Pois, as marminitas é que eu tenho visto. Pronto, e eles em Lisboa entregam à segunda e no resto do país nos restantes dias da semana. Uhum. Eles servem vegetariano, carne, peixe e podes ter 20% de desconto na primeira encomenda com o código NEXTSTOP. Pá, e dá imenso jeito, que quem vive sozinho sabe que é difícil cozinhar. É verdade. É muito E aqui difícil. tens a vantagem de comer super, super saudável Paz. e saboroso, porque as comidas não são aquelas comidas monótonas que eu cozinho, tipo arroz com frango todos os dias, Pois. aquele frango seco. Pronto, muitas vezes não, todas as semanas, uma das minhas refeições diárias é legumes e outros vícios. Que bom. E pronto, eles são patrocinador oficial do podcast e eu tenho que pagar contas. Mariana, gostei muito da nossa conversa. Tenho 2 perguntas para terminar, Diz-me. que é uma música para eu adicionar à playlist do Next Top Campanhã. E pode ser a música da tua vida, uma música que andas a gostar Ok. muito, com significado, sem significado, tens que me dar uma música. Olha, eu estava a pensar sobre isto e tenho uma música que eu tenho ouvido muito nas últimas 2 semanas. Não sei se conheces, mas está agora tipo trendy, que é a Deslocado dos Napa. Não conheço. Os Napa é uma banda da Madeira, estão agora na lista do Festival da Canção para 2025. E a música Deslocado está trendy porque é muito mostrar o sentimento das pessoas que vivem fora de casa, vivem fora da cidade. Uhum. Que é muito o sentimento que eu vivo aqui em Lisboa. Sinto sempre que casa está no outro lado. Neste caso, no Porto. Vou-te ler, posso ler? Podes Um ir. bocadinho da música, que é a parte que até está mais viral, que é: por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de betão, não me provoca nada, não me convoca a casa. Eu acho isto lindo. É E bonito. toda a letra é, pá, bate. Para quem vive fora de casa, bate mesmo. E está uma música muito gira, pronto, eu acho que possíveis vencedores para o Festival da Canção deste ano. Olha, gostei muito que já tivesses vindo com a música preparada e com a explicação. Sim. Adorei o significado. Porque eu estava a pensar, sei lá, o imenso Bad Bunny, agora estou viciadíssima. O novo álbum está espetacular. Plutónio também, mas estava tipo, não, mas esta música, se é uma música tipo, mesmo para ter um significado, esta bate imenso. Tu sentes-te deslocada de casa? É que eu por acaso não. Eu já assumi Lisboa como minha casa. Quando é que isto sai? Isto vai sair em março, para ir no primeiro fim de semana de março. Não te sei dizer qual é o dia. Pronto, eu vou voltar para o Porto, Vais? Yeah. Ok, por causa deste sentimento. ok. E porque se calhar já estás mais resolvida contigo mesma e porque o que te fez vir para Lisboa foi esta conexão mais próxima com pessoas do digital, porque estão muito concentradas aqui. Já o fiz, Já o fizeste. o trabalho está feito. Que giro. Parabéns. Tu estás feliz Obrigada, de voltar estou para o muito Porto? feliz mesmo. Nota-se no teu olhar. Yeah. Mas ainda estás tipo. Estou a medo, bittersweet, não é? ainda não me partilhei em lado nenhum, mas quando isto sair acho que já vou ter partilhado. Mas estou com medo porque, pronto, apesar de ser perto, longe. é mudar uma cidade e é aquilo que ou seja, vim para viver o sonho de Lisboa e percebi que não é isto, percebes? Mas é bom. Experimentaste e olha, vai. Mais uma vez, a importância de experimentar, de ir e perceber que não é para mim. E saber que agora não é. Foi, e foi super importante e fez parte e eu não estava onde estou se não tivesse vindo para Lisboa. Mas nesta fase faz muito mais sentido o Porto. Vais voltar para casa, estás feliz? Yeah, estou. Boa. Eu adoro o Porto, mas lá está, já assumi Lisboa como a minha casa. Sim, mas eu tenho muita família e muitos amigos lá e sabes que, sei lá, eu deixei de me estar tão dentro do mundo dos influencers e sinto que aqui faço muito da minha rotina sozinha, sabes? E às vezes eu estava tipo, olhava à minha volta e falava, o que é que eu estou aqui a fazer?
posso estar a fazer exatamente isto no Porto e ter as minhas pessoas ao meu lado. Agora trouxeste um tema que eu queria ter falado contigo e entretanto fomos por outros sítios. Lembrei-me agora que puxas. É tão difícil, nesta idade, criarmos novos amigos, não é? A dificuldade de fazer amigos enquanto adultos. Porque eu não sei se isto é tu. Acho que é difícil fazer amizades com profundidade, porque fazer amigos É fácil. de circunstância é muito fácil. E eu diria-te, quando mudei para Lisboa, pá, primeiro ano, eu dizia-te, tenho 50 amigos, tipo, eu tenho mesmo muitos amigos. E os meus jantares de aniversário, tipo, cheio de gente. Daquele grupo gigantesco, quem é que era mesmo meu amigo? Contava-se pelos dedos, não é? Sem Isso é dúvida. diferente. Porque, e essa questão da profundidade é gira, porque os teus amigos de infância, ou os teus amigos que estiveram contigo no secundário, eles tiveram acesso a um acesso muito mais privilegiado ao teu verdadeiro eu, porque tu nessa fase da vida estás-te a construir enquanto pessoa, não é? Os teus medos estão à flor da pele, tu partilhas com os teus amigos, tenho acne, tenho isto, tenho aquilo, e agora fui supérfluo, mas outras coisas também mais profundas, dou-me mal com a minha mãe por causa disto, dou-me mal com o meu pai por causa daquilo, e nós hoje em dia em adultos, tanto num registro mais de amizade, como naquilo que tu disseste dos dates, nós vamos a querer vender-nos de uma maneira que nós queremos agradar, nós queremos passar uma boa imagem e escondemos todas essas camadas que os teus amigos de infância tiveram acesso e eles sabem a verdadeira Sim, essência eu da acho que pessoa que tu és. essas amizades são casa para mim, são, Yeah. são amizades, são família, que já não, acho que já não dá para fazer esse tipo de amizades, que conheçam todos esses lados de ti, mas acho que também muito importante, e eu tenho muitas amizades recentes de 1, 2 anos, que construí, que estão muito mais por dentro daquilo que eu faço, e acho isso também muito importante, e esse tipo de amizades, e existem amizades para tudo. Todas as amizades não precisam de estar em todas as layers da tua vida. E eu acho que estas amizades em idade adulta são muito intencionais de... Eu gosto muito deste tópico aqui de corrida e as minhas amigas da vida, ninguém gosta de corrida. Então é importante eu também rodear-me de pessoas e ter um núcleo de pessoas que também puxem nesse sentido. E aí surgem as amizades em idade adulta, que eu acho que envolvem muito hobbies e a parte profissional. Concordo contigo. E meio que já respondeste à última pergunta do podcast, que é: qual é a tua next stop, a tua próxima paragem? Porto Campanhar. Gostaste? Adorei. Foi mesmo uma conversa. Foi mesmo a conversa. Não costuma ser, olha, uma primeira vez para ti também. É verdade. Também Gostaste? Adorei, gostei mesmo. Boa. Não, a minha intuição não me enganou e foi uma escolha super acertada ter-te Boa. convidado. Obrigado por teres aceito. Obrigada eu. E malta, nós estamos conversados. Até o próximo episódio. Volto a fazer o apelo que tenho feito recentemente. Grande parte dos meus ouvintes e das pessoas que ouvem este podcast não subscrevem os meus canais. E eu sei que se calhar é chato, se calhar tu não queres estar todos os domingos a levar com a minha cara, mas se tu realmente gostas de acompanhar aqui o projeto, subscreve o meu YouTube, o meu Spotify, seja qual for a plataforma onde me segues. É importante para o canal crescer, para eu poder continuar a trazer convidadas de renome como a Mariana Ribeiro Ui. e outros que tais, e para fazermos isto crescer juntos. Até o próximo episódio e obrigado. Tá feito. Obrigada.